Fala, galera! Então aqui mais um super episódio do PHCast com um convidado muito querido. Tenho um grande afeto, amor por essa família toda e não podia ser diferente com o primogênito de todos eles. Você é o mais novo, né, Marcelo? Barão. Marcelo Quirino dos Santos. Bem-vindo, Marcelo. Meu irmão, obrigado pelo convite. Obrigado a você pelo carinho. Nós somos vizinhos ali da Avenida JK. Vi nascer a Catamarã. Fez parte do nascimento. Desde a época era uma casinha de madeira, depois da aquisição do terreno, a sede administrativa, depois a aquisição e hoje um imóvel icônico ali na JK. Galera, eu estou aqui com o Marcelo Quirino dos Santos, engenheiro civil, filho do José Armando e da Marcela Corina, marido da Mariana, irmão do Rodrigo, Bruno e Eduardo, meu médico urologista, pai do Pedro e do André. Imagino que todos flamenguistas também, né? Só o Rodrigo que fraquejou, mas o Rodrigo do Flamengo. Não foi, não abraçou. Rodrigão, querido também, teu irmão, diretor também na companhia. O Marcelo e o Rodrigo, os dois são engenheiros, os dois estão na Catamarã. Um outro irmão foi para os outros dois para medicina, um cirurgião plástico e outro urologista. Só fera nessa família. Toda a família, teus tios, conhece todo mundo. E você hoje está no cargo de diretor de marketing e vendas da Catamarã, né? Não hoje, né? Mas já há algum tempo, desde muito novo, você assumiu lideranças e responsabilidades muito grandes, Marcelo. E isso, né? Aqui em Maringá, quem conhece essa história muito forte do teu pai, da tua mãe, de vocês, tem muito orgulho disso, porque sabe o que vocês plantam, né? Que é amor, que é legado, uma história muito verdadeira. Então, falei, vem, Marcelo, vem que você tem muito para nos entregar aqui de uma história de uma incorporadora aqui em Maringá, que empreendimentos icônicos, né? Desde a época do Planetário, aqui na Avenida Horácio Racanelo, como na JK e agora lá o DUI, né? Que é o DU, que até passei na frente essa semana. A obra está acelerada lá. Então, uma esteira de produtos para lançar ali, que eu sei que aqueles terrenos são todos de vocês. Acervo, foi bacana já ter o estoque ali futuro, hein? Marcelo, a vida é performance, PHCast, o objetivo é trazer conteúdo relevante, bate-papo sincero, franco, insights, e eu já vou direto aí provocar você. Qual é o momento mais extremo da tua vida? Paulinho, eu acredito que profissionalmente, quando a gente fala, tem momentos que a gente olha e fala, cara, como que o mercado, que às vezes está tão bagunçado, a gente vê tantas coisas que não segue uma forma tão linear, vamos dizer, uma forma tão cartesiana, tão corretinho como a gente gosta, como que a gente que tenta fazer dessa forma, às vezes passa uma dificuldade, passa outra aqui e outras pessoas vão indo. Isso se responde no longo prazo, né? Essa solidez que a gente constrói no longo prazo. Então, eu acho que um dos grandes desafios nossos foi justamente chegar no mercado que tem uma competição tão forte, que a gente tem empresas tão grandes, e conseguir encontrar aonde era o nosso lugar. Qual era a posição que a gente escolhia para a gente poder preservar ela, para a gente poder propor o jogo ali. Aonde que a gente tem que se colocar? E de que forma que a gente encararia um mercado tão forte como é o mercado da incorporação imobiliária. Então, eu acredito que um dos momentos mais difíceis ali são os momentos onde a gente tem a decisão da gente fazer aquilo que a gente ama e aquilo que a gente nasceu para fazer, ou aquilo que talvez seja um atalho, um caminho mais fácil hoje. A decisão entre o curto e o longo prazo. Talvez seja essa a decisão. E na nossa empresa isso aconteceu quando a gente parou, falou, cara, peraí, tem esse mercado aqui, que talvez a venda é um pouco mais rápida, que talvez tenha um pouco mais de demanda, tem um pouco mais disso. Mas para eu competir neste mercado, eu tenho que abrir mão um pouco da minha qualidade, eu tenho que abrir mão da minha paixão no que eu faço, eu tenho que abrir mão da minha inovação, eu tenho que abrir mão de todos os valores que nos trouxeram até aqui. Eu tenho que abrir mão daquilo que é a essência. Prêmio Sinduscom, vocês ganharam inúmeros prêmios Sinduscom. 6 prêmios Sinduscom. A maior vencedora. Quem é da construção civil sabe o peso que tem o Sinduscom NOR, qual é o critério que eles adotam, e aí é excelência, aí é inovação, boas práticas com o colaborador, com empreiteiros, enfim, 200 indicadores ali extremamente relevantes para a construção civil.
né? Ter um prêmio desse já seria uma glória. Ter 6, eu acho que transmite tudo isso que você falou aí, que é não abrir mão, né? Dessa solidez, pensando a longo prazo, né? Esse legado que vocês Tem deixam. uma frase que diz que as pirâmides só estão onde estão porque a base é desse tamanho. A Para base chegar é num forte. topo que é assim. Então, se a gente tem uma base muito sólida, e essa é a essência da engenharia, né? É uma base muito sólida para que a gente possa construir, para que a gente possa chegar num arranha-céu. Então, primeiro a gente tem que começar dessa forma, para depois a gente pensar lá na coroazinha, lá em cima, né? Então, E isso é muito vocês foram importante. para um nicho de produto muito especial, né? Acho que vocês também tiveram, imagino que através de consultoria, indicadores, vivência, maturidade, né? O teu pai, José Armando, empresário do ano de Maringá, tive ali na solenidade em 2023, né? Isso. Tanto de pessoas que estavam ali queridas, expressivas, né, reconhecendo o teu pai, que é uma eleição indireta, né, você não se candidata, é eleito, né, é proclamado Muito quase bacana. que ali. Então, eu acho que muito legal, né, Maringá reconhecer isso através de várias instituições de muito peso. Mas vocês têm um nicho de produto ali específico, personalizado. Um dia você usou uma palavra poderosa que eu gravei até hoje, que é o Alfaiataria. alfaiataria. Alfaiataria dos imóveis. Como Isso, que vocês produzem? Como que vocês imaginam na concepção de um projeto igual do Du? Bom, Paulinho, primeiro, você falou de vários fatores e tem um que talvez seja o maior deles, que chama vocação. O que você nasceu para fazer? O que te dá arrepio quando você fala? O que faz brilhar seu olho quando você acorda? E o que te motiva todo dia a querer ser melhor? Então, a nossa vocação, trazendo para o futebol, é o termo que eu usei agora há pouco, é propor o jogo, é propor uma inovação. Falar, pô, o mercado está quieto, vamos fazer diferente? Vamos elevar o padrão? Então, como é que tudo isso surge? Primeiro, o que eu gostaria de ter para mim? E isso é uma coisa muito bacana. Então, nós somos uma empresa familiar extremamente profissionalizada. E por ser uma empresa familiar, apesar da gente ter, obviamente, os mesmos princípios, valores, nós temos personalidades diferentes, necessidades diferentes. Então, hoje meu pai está com 68, minha mãe está com 66, o Rodrigo está com 40 e acabou de fazer 42, e eu estou com 36 indo para 37. Fases de vida diferentes, necessidades diferentes. Hoje eu tenho meus filhos pequenos, Pedro e André têm 6 e 3, o Rodrigo está com os filhos de 11. A necessidade dele é diferente, a forma dele enxergar o mundo é diferente. E talvez aí esteja uma grande força nossa. Por quê? O que eu preciso se soma ao que o Rodrigo precisa, se soma ao que minha mãe valoriza, se soma ao que meu pai não abre mão. E isso faz o empreendimento ser incomparável. A complementariedade aí, né? Assim como os vasos da Organi são feitos à mão e não existe um igual ao outro, não existe um catamarã igual ao outro e não existe nenhum outro produto no mercado que se assemelhe ao tamanho de personalização, de detalhamento e de cuidado nisso que a gente enxerga como as necessidades do nosso cliente. Como a gente tem um contato muito próximo com o nosso cliente, a gente consegue enxergar talvez pontos de melhoria e aplicar isso muito rápido. Essa é a vantagem de um catamarã em cima de um transatlântico. Será que se o Titanic fosse um catamarã, ele não teria desviado daquele iceberg? Tá fácil ali para ajustar a rota. Um transatlântico, você tem que ter o tempo até virar aquela coisa toda. É virar um bitrem e virar seu carro na pista de Interlagos. A sua velocidade de manobra é muito maior. E é isso que a gente não abre mão. Por isso que muitas vezes na empresa você precisa fazer a escolha entre crescer e melhorar. São duas coisas que são muito difíceis de você conseguir caminhar simultâneas aqui. De fora a gente vê uma disciplina muito grande, né, se são uma empresa familiar, com uma governança ali, com um alinhamento muito grande e o respeito, né, que vocês têm também, a toda a equipe também que construiu, pavimentou para vocês ali, muita gente pavimentou, né? Muito. Para vocês e chegarem... sem eles não existiria nada. E ter uma empresa com uma cultura forte, credibilidade, né, reconhecida, e vocês pegarem aquilo e multiplicar, né, e fazer crescer. Isso é fantástico. Aí quando a gente fala de construção civil, vocês inovam no marketing, vocês inovam no produto. Como é inovar na construção civil, que é um mercado extremamente tradicional, conservador, o pessoal ainda chapa reboco ainda com colher ainda, na época medieval. Como que é implantar uma inovação
Porque você vai trabalhar com uma camada ali, tem engenheiros, mas tem algumas camadas mais abaixo que tem uma dificuldade de adaptar, de equipamentos ou de entender isso. Por incrível que pareça, a dificuldade é muito mais externa do que interna. Então a gente vai ter 2 pontos. Primeiro, quando a gente fala de inovação, você depende um pouco de fomento e você depende um pouco de você ter políticas que incentivem a industrialização. No entanto, a gente tem, né, a gente já sabe como funciona o nosso país, a industrialização ela é vista como algo que ela tira o emprego. Mas, na verdade, quando a gente analisa, quando eu tenho uma Bobcat na obra, eu não preciso de uma pessoa cavando a terra. Será que essa pessoa que estava cavando a terra ela não pode fazer uma outra função que seja menos desgastante, que seja mais valorizada e que seja tudo isso eu substituindo por uma máquina aquele ponto? Mas não é a visão que a gente tem como política pública, enfim. E essa é uma parte que eu não entro muito ali, porque se torna difícil, muito mais complexo. Pública, você vai ter taxa de juros, Em tudo. judiando, você está com um produto lançando, você vê que o governo federal fecha a torneira com o valor dos financiamentos, sobe E taxa essa de é a juros, diferença do empreendedor, de quem é apaixonado pelo que ele faz, por quem só faz negócio. Se você só fizer negócio, dificilmente vai durar muito tempo. Se você não tiver paixão, falar, cara, vale a pena. Vai dar certo. Empreender é duro. Nossa Senhora. Tomar decisão Mas de é nascer muito um projeto, gratificante. todo detalhamento, e lançou, Sem dúvida. tem lá o tempo de carência, mas não Sem tem dúvida. volta, né? Ponto de não retorno. Impacta se tiver um lançamento que acontecer um fracasso, que por alguma coisa não foi aceito, Mancha. E o nosso setor, o golpe é duro, né? e no nosso setor, se um terceiro, uma outra empresa tem um problema sério, trava, porque a gente está falando de valores significativos e muito significativos. Então, o erro dos outros impacta diretamente na sua empresa, mesmo que você não tenha nada a ver com aquilo. E quando a gente fala dessa dificuldade, então, da inovação, eu sempre falo que a maior dificuldade no nosso setor é a educação do nosso cliente. E por que a educação do nosso cliente? Porque a primeira pergunta que o meu cliente faz quando entra na Catamaran é: quanto custa? o metro quadrado. O metro quadrado do quê? Alguém chega eu sempre uso o mesmo exemplo, chega na Volkswagen e pergunta quanto custa o metro quadrado do Jetta, e vai na BMW pro Danilão e pergunta quanto custa o metro quadrado de uma M3? Porque o metro quadrado de carro é o mesmo. O que vem dentro é o mesmo, a experiência é a mesma, o acabamento é o mesmo, tecnologia é o mesmo, design é o mesmo. Quando a gente vai olhando, não existe metro quadrado apenas. E com o modelo, né, do Exatamente. cara ainda é vinculado ao E o metro nosso quadrado. cliente, eu falo que quando ele vai comprar uma alface, ele quer saber o pH da água, ele quer saber se ela é hidropônica, ele quer saber de onde que veio a semente, como foi colhido com a mão direita, com a mão esquerda, se ela deu um twist carpado, o que foi feito ali. E para comprar um imóvel, que é a maior compra da vida das pessoas, é o maior bem que as pessoas têm, é o imóvel delas. É onde os dias mais felizes e as noites mais tristes vão estar debaixo daquele teto que a gente está fazendo. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. E a gente precisa que o mercado entenda a complexidade dessa compra. Perguntas que devem ser feitas. Pontos que devem ser analisados para você ter realmente um retorno de investimento a longo prazo e, acima de tudo, para você ter entrega de qualidade de vida. Entregar a verdade, entregar aquilo. E vocês têm isso muito forte, né? Porque a gente já foi em lançamento do prédio, conheci maquete, já fui em decorado, e as entregas de vocês é aquela entrega, aquele over delivery, né? Vocês entregam de fato um encantamento ali, Sim. né? Não é só a imagem de 3D ou... Porque a construção tem que trazer uma empresa que seja perene. Eu preciso da base muito larga, da base muito forte. Eu não posso errar. Eu preciso em tudo surpreender. Porque o que a gente está construindo, tá, ele precisa ser embasado em algo que realmente traga essa referência, traga essa grife, traga essa experiência. Então, como a gente conversou um pouquinho antes de começar aqui, tanto orgânico como Catamaran, a gente escolheu o hard game ali. Teriam outras formas. A Organi podia ser simplesmente uma empresa que vende vasos. Mas não seria um Organi. Os vasos não chamam mais. Eu não tenho mais um vaso na Catamaran. Eu tenho um Organi.
Então isso se torna referência de qualidade, de autenticidade, de exclusividade, de padrão, de tudo isso. E é isso que a gente constrói. A diferença é que toda a nossa entrega são 3 anos de construção. Então, assim, é um processo que você vai ter nessa maturação do mercado. E o grande objetivo nosso é que o mercado já consiga identificar e reconhecer os produtos Catamarã, assim como o nosso setor, a parte técnica, já reconhece como uma referência em fazer bem feito, em inovar, em propor soluções novas e está sempre crescendo. Então Vocês isso é uma têm coisa muito uma interessante. identidade muito grande nos imóveis, né? Quem vê sabe da grife, né? Da boutique aí que vocês construíram de produto, né? Causa Sim. muito desejo, né? Sim. Catamarã, imagino, nunca te perguntei isso, mas até o poder de revenda do cara que comprou de um edifício de 6 anos atrás, que possivelmente vai para quem comprou naquele último vai para o próximo, e até o valor de revenda deve ser um valor agregado em virtude disso que vocês constroem, né? Dessa história. E até por essa exclusividade que a gente oferece. Não, fantástico, cara. O produto de vocês é realmente fora da curva. Marcelo, mas como líder, você não consegue agradar todo mundo. Quais decisões difíceis você tomou que impactou pessoas próximas? Paulo, falo assim, que esse talvez seja a parte mais difícil. É a gente conseguir colocar nossa pessoa física de lado e agir como só pessoa jurídica. E dentro da nossa gestão, dentro da proximidade que a gente tem com as pessoas, isso foi, sem dúvida, para mim, uma das maiores dificuldades. Conseguir enxergar que, obviamente, o ser humano tem toda a parte de valorização que a gente tem que ter, tem toda essa parte do respeito, mas, ao mesmo tempo, em certos momentos, a gente tem que tomar decisões difíceis. Então, há um tempo atrás, por exemplo, na minha parte comercial, eu fui enxergando que a gente tinha parcerias de longuíssimo prazo, mas que talvez a gente não tinha mais o mesmo resultado. A gente tinha pessoas já conosco que talvez já não estariam na mesma pegada, não estavam na mesma vibração que a gente necessitaria naquele momento. Que a gente talvez precisaria abrir espaço para entrar pessoas que pudessem agregar mais. E você para olhar e falar, cara, peraí, eu tô fazendo tudo errado. Dessa forma a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente vai chegando num lugar confortável. Sim, e a né? empresa O dia a dia vai girando fases, aos poucos. né? Exatamente. Todo mundo fala, repete bastante, que tem fase que é do 0 a 1, tem fase que é do 1 ao 10, e tem fase que é do 10 ao 100, e nem todo mundo consegue se adaptar. E nem dessa por isso fase do que a 3... pessoa, se tiver que ser remanejado, não tiver, você deixou de ser grata ou de ter honra, né? Sim, que as pessoas misturam um pouquinho, né? Aquilo que você falou do CPF com atribuição de cargo, o aumento da empresa. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, tem que pavimentar a empresa do futuro. Tem muita gente para vir fazer parte ainda, que nem entrou na Catamarã, nem sabe, está lá na instituição de ensino e vai transformar essa empresa do futuro, e a gente, decisões tem que tomar, né? E eu acho que, por exemplo, vocês gravaram há pouco com o Shogun, né? A vida dele deve ter sido em cima disso. É você tomar o golpe, assimilar o golpe e ver como você vai contra-atacar. Qual a estratégia que vai te levar até a vitória. Então, neste momento, foi um momento que a gente teve que olhar e falar, não, calma. A gente agora precisa olhar qual a nossa estratégia para a gente chegar lá na frente. E graças a Deus a gente tem feito uma estratégia muito mais assertiva. A gente tem feito escolhas, remanejamentos ali. Então, às vezes, você tem pessoas que têm um talento extremo, só que talvez naquela posição hoje já não seja mais a posição dela. Você consegue remanejar ela em uma outra área. Onde a pessoa vai performar bem, vai se sentir mais confortável. Às vezes nem a pessoa quer aquele desafio, entendeu? Às vezes a pessoa... tem gente que performa no caos, tem gente que performa no ambiente, tem que estar tudo arrumadinho. E quando você está dentro do... Talvez na sua corrida você faça isso, né? Você está dentro do cockpit, é uma situação. Quando você assiste o seu vídeo depois, você fala, cara, mas era aqui, era ali, foi aqui que eu tirei, aqui que eu perdi, aqui que eu ganhei. E da mesma forma, a empresa, a gente sempre foi educado. Meu pai, então, sempre foi engenheiro de obra também, eu também engenheiro de obra, o Rodrigo também engenheiro de obra, e sempre foi educado o quê? A obra você não toca só de dentro. Vai para fora, olha do outro lado da rua, olha para cima do prédio e você vai enxergar muito mais do que quando você está ali no meio. Então, às vezes, a gente precisa também... Eu já vi vocês na rua olhando para o prédio, tá? Você está falando, eu já vi ali não na continuação da Itororó, lá um dia, né?
E isso é muito bacana, porque ele vai te dando uma visão um pouco mais global. E na empresa, né, nas corporações, você sempre tem que também ter essa mesma posição. Olha, às vezes a gente está com uma deficiência em um setor, precisando de pessoas, essa pessoa está mal alocada em outro setor e você ter só, você conseguir migrar essa pessoa, talvez faça toda a diferença. Que a gente às vezes procura no mercado, vai para cá, vai para lá, só que às vezes está aqui do seu lado. E ele não é lateral, ele é meio de campo. Isso aí não tem só como você mudar. terceirizar, né? É uma Não coisa tem. muito individual. Também quando passa em algumas áreas da companhia, no operacional, na logística, a gente fica provocando, vendo, porque a gente consegue, a habilidade que você tem, teu pai tem, que eu também tenho, de com quem, né? E como remanejar. Exato. Aproveitar ao máximo aquela pessoa, né? E a pessoa também se sentir reconhecida, valorizada. Sim. Mas essa visão 360 é fantástica, porque senão você fica por silos, né? Você tem que ter uma parte comercial, uma parte do marketing, outra parte... Sim. E a empresa tem que se entender como um todo. Então, a gente sempre fala, a gente precisa que todo mundo lá sejam de diretoria a cada 15 dias. 15 dias? Exato. Então, o que a gente tem? E aí, dos setores, a gente vai muito mais próximo ali também no dia a dia. Tem consultoria externa que acompanha? Tem... A gente já teve algumas, comitê. Então a gente vai colocando mais próximas. Por exemplo, uma das que sempre pergunta pra gente, como é que vocês fazem a parte da passagem do bastão ali? Como é que é feito? Tem uma consultoria que faz a parte de sucessão e tudo mais. E graças a Deus isso foi uma coisa sempre muito natural na nossa empresa. Na família, na verdade, né? Acho que o respeito que vocês têm... Exatamente. Uma admiração pai, absurda. Pela avó, pelos teus tios. Então, acho que ele já é a base, né? Exato. De tudo que acontece lá dentro. E uma coisa muito bacana, a gente nunca teve essa briga por uma cadeira. Então, até numa outra conversa que eu tive, falaram, como é que foi? Tal. Uma vez um amigo meu falou, cara, e aí, como é que vai ser? E o dia que o seu pai não for mais? Quem que vai ser o CEO? Né? Você, o Rodrigo? Eu falei, cara, não sei, acho que o Rodrigo, ele tem mais esse perfil dessa visão mais global e tudo mais. Mas você não... Cara, pra mim, a Catamarã estando bem, eu tô bem. O pessoal tá preocupado com posto, com cargo, com título, né? Cara, Paulinho, mas não tem vaidade. A Catamarã, a empresa, a corporação, ela é a galinha dos ovos de ouro. Se tem galinha, vai ter ovo. Se eu me preocupar em matar a galinha, eu vou arrancar o que tem dentro e acabou. Mas tem que ter uma maturidade grande, porque tem questionamentos, tem família, vocês vão casando, tem mulheres, tem filhos. Mas aí vem essa gestão e essa criação lá de trás. A base, que é onde? Saber até onde vão as coisas. Até onde a sua vida pessoal vai, até onde vem a sua vida profissional e como que tudo isso convive. Mas graças a Deus, a minha esposa é uma bênção na minha vida, uma pessoa que... Família também extremamente trabalhadora, tem uma história maravilhosa também e sempre entendeu muito bem isso. Mas vai voltar na mesma história da galinha dos ovos de ouro. Mas a família é isso. Mas a minha esposa acha que eu tô aqui, que o Rodrigo tá... Você tá trabalhando até às 9, teu irmão tá até às 6. E a galinha? A galinha tá bem? Tá dando ovinho? O ovinho tá levando para casa? Tá ajudando? Quando a gente coloca isso como o primordial, fica muito mais fácil. É que as pessoas se preocupam muito com o ego. Sim. Se eu sou o CEO, se eu sou o CFO, se eu sou... Cara, sabe o que eu sou? Funcionário da Catamarã. Eu sou sócio da Catamarã, o Rodrigo é sócio da Catamarã. Obviamente, nossos pais são majoritários na empresa, só que eu me enxergo como um funcionário da Catamarã. Eu tô ali para servir a empresa. Exato, servir, cara. É isso. É isso. A hora que você entende, e eu vejo isso em você nitidamente, né? Isso é gente que já se conhece há tanto tempo, você sempre vestiu a camisa da Organi, nunca como o Paulinho, CEO, não. Como Paulinho da Organi. E formar liderança, né, cara? E abrir as avenidas para a galera vir te engolir, e ao contrário, construir a companhia do futuro, trazer segurança, deixar esse legado, né, que a gente tenta transmitir através de muito trabalho, de valores, alinhamento, porque a gente passa, né? E a empresa fica, né? Sim. Eu acho que a gente tem a habilidade de se tornar dispensável do negócio, mas você fica ali com vaidade, composto. Isso destrói famílias, negócios, oportunidades. E eu acho que o maior sucesso de um empresário é a hora que ele consegue se tornar desnecessário. Por quê? Tem uma frase que meu pai sempre falou: embaixo de árvore frondosa não cresce nem grama. O empresário tem que saber se podar para que o que está embaixo dele consiga florescer.
Senão não faz Você é sentido. tão dominante que não tem espaço. Não Hoje meu pai consegue jogar o golfe dele na quarta-feira à tarde, Porra, eu tava ali no na Alfa. sexta-feira A à gente tarde. mudou pro Alfa Sim, Empresarial sim. 7, tava ali, tava lá, chegando. Chefe lá Exatamente. com a vovona pra jogar um golfe, roupinha, tudo E você não acha que é mais do que justo, é mais do que necessário? Ele fantástico. ter esse tempo para ele? O Tava golfe não é um feliz, esporte que você tava- faz à noite. Aqui em Maringá não, né? Em São Paulo você vai ter campus noturnos, mas aqui em Maringá você não tem. Então, ou ele tem esse tempo, e é para isso que ele e minha mãe junto construíram uma empresa com tanta solidez, com pessoas tão capacitadas. Para isso que a gente está lá, para que, obviamente, as decisões mais nevrálgicas ali, as decisões principais, tudo isso vai passar por quem já tem essa experiência toda. A maturidade, a A senioridade maturidade. Só conta que a ali, né? gente tem que fazer esse braçal. Não é para isso. Não, e A cheio hora de- deles é muito cara. É muito cara para fazer o que eu posso fazer. Então, o camisa 10, ele pode voltar para marcar, pode ajudar aqui e ali, mas a função dele é fazer gol. É gerar o lance de gol. É ser o craque. E o craque não pode ficar correndo atrás de lateral burro. Não, Não é para isso. gastar energia. E é para isso que a gente tem que todos, nós, como operários da empresa, para que a gente possa dar esse subsídio, essa segurança e esse conforto para que na hora das grandes decisões, na hora do jogo grande, ele apareça e traga mais títulos Mas ali. isso é fantástico, né? A gente, até uma das perguntas que eu ia te fazer é como manter a cultura e o DNA catamarã tão forte, né? Que a gente vê essa cultura da empresa, a equipe de vocês, como admiram vocês, na verdade, por isso, né? Por estarem na linha de frente, não em cargo, né? Mas Sim. na liderança mesmo, Sim. né? Não um chefe, liderando, inspirando. Sim. O exemplo não é a melhor forma, né? De ensinar, é a única. É a Então, única. vocês ali nessa linha de frente, recebendo o cliente. Então, como manter essa cultura e DNA tão forte, Marcelo? Existe alguma ritual semanal, mensal, de Paulinho, alinhamento dos valores? eu acho que missão? por mais que você faça tudo isso, no nosso caso, como a gente não é uma empresa tão grande que a gente queira ter todo esse tamanho, a gente tem um convívio muito próximo. Então o exemplo fica muito mais fácil de ser vivido, né? E crescer rápido também traz sequelas, né? Traz Fica totalmente. feridas. Não tem como você estar em todo lugar. E vocês não aceleram Quem mais porque não faz? querem, né? Na verdade, você, porra, Mas aí é estratégia. esteira de Aí tem uma empreendimento. coisa que chama posicionamento. E isso é aonde a gente tem a nossa maior aposta. Um posicionamento de crescimento de longo prazo na questão da qualidade, na questão de se tornar um produto ainda mais reconhecido, ainda mais conhecido e ainda mais desejado. E É, a gente para vê, que a gente faça isso, se eu começo a ir para um volume, é impossível. Paulinho, até é confunde o impossível mercado, né? eu entregar 12 obras, 10 obras no ano, com a mesma qualidade que eu entrego uma obra no ano. Não quer dizer que você fazer uma só vai ser bem feito. Mas, ao contrário de filho, né, que às vezes o único a gente estraga, né, porque mima demais, dentro da parte de empreendimento, você imagina que hoje eu tenho na estrutura da Catamarã 7 engenheiros. 7 para uma obra. É um time, pô, Ou eu sou altíssimo muito, capital intelectual ali. ou eu sou muito burro para colocar muita gente onde não precisa, ou eu estou enxergando algo especial. Ou estou preparando algo especial. Mas essa mentalidade que eu estava falando ali no começo de como inovar, que eu vejo a dificuldade de algumas construtoras, igual você falou do metro quadrado. O cara vai pedir um metro quadrado de um reboco, o cara não quer saber quanto que vai ter de retrabalho, quanto que vai ter de resíduo da obra, o Exato. impacto ambiental, o custo Exato. daquilo no final. Sim. Ele compara um valor de metro quadrado de empreita com parceiros diferentes, execuções diferentes, insumo diferente. Sim. Então você vê muita dificuldade. E eu tenho certeza que vocês têm 7 engenheiros na obra. Isso daí lá no final, quando acaba a obra, está tudo planilhado, isso é investimento, cara. Porque sem dúvida. o que Ainda mais pelo que a gente pretende. um retrabalho ali de uma, imagine, de um BO, de uma laje, de uma Sim. qualquer coisa, pequenos detalhes, né? A Sim. performance vem num milímetro ali, cara. Exato. E não adianta você querer entregar morango e plantar maçã. Exato. Morango dá muito mais trabalho. Certo? Só que o morango tem outro valor. Não são públicos diferentes. São produtos diferentes. E você tem que saber fazer essas escolhas e também você tem que saber abrir mão de algumas coisas para que essa construção aconteça no longo prazo. Sim. Você tem que ter resiliência para esse
esse tempo de Dosar a maturação. ansiedade, né? Porque a gente sabe que vocês já têm um estoque de terrenos para lançar outros empreendimentos. Sim. Então, Convite para ir para querer outras. acelerar tudo, Sim. né? Mas, puxa, a gente vê nitidamente, assim, produto premium, né? Sempre, Sim. todos os lançamentos Sim. de vocês subindo, todos espetaculares, cada Sim. um para um público ali que foi concebido. Mas, cara, uma melhora contínua de produto, Exato. de crescimento. Essa evolução constante. Já tivemos convites para ir para outras áreas, outras cidades em crescimento, Mato Grosso do Sul, já no estado de São Paulo, já aqui no Paraná, diversas. Vamos para lá, a gente entra com o terreno. Vocês falou, cara, como que eu vou entregar a mesma qualidade do que eu faço aqui há 35 anos? Não é simplesmente eu pegar, colocar um tapume, colocar minha logo. Se eu não entregar a mesma qualidade, Paulinho, não adianta você abrir orgânico no Brasil inteiro se você não tiver produto, se você não tiver os seus artesãos lá no Vietnã produzindo a mesma qualidade. Aumenta a complexidade, né? Não pode ser um orgânico em Maringá, quando a gente vai para orgânico Alphaville lá, que a gente vai para aqui no Alphaville vai ser outra, se a gente chega no Rio é outra. Não conversa, os produtos não são mesmos. Que marca você está construindo? Que DNA, posição? Né? A essência, não tem como. Não tem como. Não tem como. E é muito bacana, e vou te falar que isso é uma coisa que nos dá muito prazer. Um exemplo, no ano passado, eu estive numa visita de uma incorporadora gigantesca lá de São Paulo, um amigo meu falou, cara, tô vendo um imóvel aqui, 200 e poucos metros ali no Itaim, um famosíssimo empreendimento. Vamos comigo lá pra gente, eu quero que você dê um palpite, aproveitar que você tá aqui, vamos fazer uma visita junto. Fui junto com ele. Cheguei, olhei, 60 pau o metro quadrado lá. Falei, mas calma, metro quadrado não é tudo, vamos ver a entrega. Vazio, sem um nada, sem um isso, sem aquilo, sem. E aí esse diretor de vendas ali, comercial dessa incorporadora, chegou para mim e a gente tava no terraço assim, a vista era muito bonita. E aí ele chegou para mim e falou assim, vocês devem estar... E aí, não, você mexe com corporação também lá no interior do Paraná, né? Eu falei, mexo, trabalho. Ele falou assim, você deve estar surpreso com o padrão, né? Nossa, aqui. Eu falei, cara, assim, bacana, né? Tal, mas a gente também gosta de fazer umas coisinhas diferentes. Mas eu falei, deixa eu só te mostrar. Daí tinha um vídeo do Du, eu fui mostrando para ele. O cara foi ficando assim, foi olhando e falou, cara, mas onde vocês estão fazendo isso daqui? Ele fez a pergunta errada pro cara errado. Aí eu falei, cara, lá em Maringá, no interior, esse projeto, como? Eu falei, que a gente é abusado, né? A gente gosta de propor coisa nova, de fazer... Cara, mas um produto desse aqui em São Paulo esgota na hora. Mas como? Eu falei, então... Vem visitar aqui. É diferente, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. Sim. A gente produzir coisas realmente autênticas, com assinatura maringaense, com essa qualidade que é a nossa cidade... Cara, quanta referência a gente tem na cidade de empresas de sucesso. Quantas empresas no mundo tinham a possibilidade de ser uma orgânica, mas tinha que sair daqui. Então, a nossa cidade é uma cidade que tudo que você... É um celeiro de boas empresas e de mentes brilhantes, que enxergam possibilidades, enxergam oportunidades e que não tem medo de ousar, de falar, cara, nós vamos estabelecer o padrão. Mas vocês são de Maringá, interior do Paraná. Pois é, Maringá, interior do Paraná. Graças a Deus. E aí você vai vendo tudo que sai daqui, é impressionante, cara. Essa cidade é muito abençoada e a gente tem muita sorte de conseguir trazer esse DNA do maringaense, da nossa cidade, essa vocação da cidade, para transformar isso em algo sólido, que são os empreendimentos. Maringá falou que estrategicamente, né, posição geográfica, topografia, terra, o agronegócio, a fundação, né, desde a cidade, que foi uma companhia inglesa, deixou, acho que já lá atrás, a impressão digital do que seria aqui. Marcelo, você está ali, eu tive um dia no lançamento lá no NOA, há uns 3 anos atrás, surpreendeu todo mundo ali, foi lá, pegou o microfone, fala bem pra caramba, e de repente todo mundo que estava ali recebeu um SMS. Todo mundo recebia na hora, pegando o telefone, você falando ao vivo. Ali era uma estratégia muito bem construída. Sim. E você lidera essas duas frentes, marketing e vendas. Marketing. Qual a escola do Marcelo? Na unha? Curioso. Curioso. Vai atrás. Sempre. Muito curioso. Falo muito, mas ouço bastante. A gente vai vendo exemplos. A gente não precisa criar muita coisa. Tem muita coisa feita e bem feita no mundo.
Então, acho que bons parceiros, isso faz toda a diferença. E, por fim, e talvez o principal, como eu, como cliente, gostaria de ser tratado? O que me surpreenderia? O que eu já vi fazerem que eu acho que eu posso replicar? Eu acho que você falou uma coisa poderosa aí, que é isso, cara. Tudo que eu faço também é me colocando no lugar Sem do dúvida. cara, entendeu? Não é vender, cara. Até o pessoal, uma vez da empresa, até me questiona, pô, Paulo, mas estava tudo certo, mas o cara não precisa daquilo. Onde ele vai colocar esse produto, não precisa Sim, ser aquele valor, pode ser um outro que ia aplicar sim, melhor ainda. Então não é o valor final de 10 para 20 ou 30, cara, é a entrega verdadeira, né? sem Então quando dúvida. você se E o que coloca, o cliente precisa. e o que o Às cliente vezes o que o precisa, cliente precisa você não tem. não tem. E não adianta. Nem todo mundo é nosso cliente também. Tem cara que vai, tem desejo, quer conhecer, Exatamente. dá carinho, dá atenção, Exatamente. atende com mesma presteza que um dia. E só tem um dono para o cliente. É ele mesmo. Uhum. Não existe. Ele é o dono dele. Ele faz as escolhas dele. Ele tem a jornada dele. Ele tem a história dele. Ele tem a personalidade dele. Eu posso fazer o melhor produto do mundo. Ele não vai atender a todo mundo que está nessa sala. Seja por gosto, seja por necessidade, seja por poder aquisitivo, seja pelo que for. Ele toma as decisões dele. Qual que é a nossa função? Poder apresentar muito bem o nosso cardápio. Poder preparar tudo com uma excelência absurda. Para que a gente atenda aqueles que realmente são os nossos clientes com o melhor possível. E para os outros, tem um mercado imenso, imenso, que oferecem coisas diferentes. Não, Nem todo mundo dá valor. e o apartamento decorado de vocês ali da JK, quem não foi, passam lá, conheçam os produtos. Os Arquitetura vasos ao cubo, orgânicos né? lá também, pô, Orgânico, pô, só coisa fina. né? Leandrão, tem os produtos do Leandrão Leandrão também. também. Projeto de Indústria, arquitetura ao cubo. arquitetura ao cubo voando, né? O Isso é pessoal. muito bacana, cara. A gente consegue, não por bairrismo, mas justamente pelo talento do que a gente tem aqui, a gente consegue ter projetos praticamente E a 100% facilidade, né, de maringaenses aqui. comunicação. E Exatamente. quando tem um alinhamento fácil, sincero, sem firula, sem. E como a gente gosta muito, Paulinho, de colocar a nossa cara, a nossa personalidade, de interferir realmente a fundo nos projetos, você imagina, o projeto nosso do Du, a planta de 253 metros quadrados, a gente fez 42 alterações na planta. Você não tem um parceiro generoso e realmente muito próximo que esteja afim de fazer algo diferente, não faz. Não, A minha e a planta de... relação fica até estremecida, né? Exatamente, minha planta de 180 metros foram 37, 35 alterações para a gente chegar do nosso parceiro, do Mendes Cardoso, aqui de Maringá, chegar e enviar pra gente o projeto em CAD aberto, falou, cara, mexe, me devolve, a gente vai trocando bola. Quantas pessoas têm essa abertura? Tem essa Cuidado humildade, ali, esse né? cuidado para querer fazer. O melhor. A melhor entrega, né, cara? E Podia, aí, eventualmente, algum detalhe pequeno ali podia passar, mas não, cara. exatamente. Se fosse eu, E o queria que mais fosse gostoso assim. é aquele cliente que vai, conhece, fala, cara, tá, mas eu vou querer ver outras opções. Fala, vai lá, conhece, depois eu sei que você vai voltar. E volta. Claro. E isso é muito bacana, porque ali a gente tem realmente o cliente que estudou o produto, que estudou o mercado e que consegue enxergar realmente o valor no que a gente está fazendo. Não, E é isso que é a satisfação. quem não muito grande. conhece ainda a central de vendas de vocês tem que conhecer desde a calçada que já entra ali. É impactante, bonito, extremamente bem decorado, Perfumado, projeto, perfumado, aromas. personalizado. Exatamente. E aí é surpresa atrás de surpresa. E quando o cara vai para os decorados, então. Exatamente. E quando ele recebe, isso que é o mais bacana. Ele recebe a mais. Recebe o over delivery, que é Exatamente. o DNA de vocês, né? Exato. História construidona. História construída aí com, porra, a entrega, velho. Fala, a entrega tem que ser verdadeira. Tem que. Entendeu? E No nosso, não tem nem como não. porque você vê Porque a muitas, pessoa vai viver aquilo todo dia. Eu mesmo fui frustrado, já fiz investimento, já comprei, você compra ali pela imagem Sim, 3D, e no sim. final, né, tudo pirula, tinha coisas que estavam em 3D, você não tinha nem salão de festa, tinha que fazer depois rateio de moradores para comprar. Fala, pô, mas estava ali. Ah, não, mas eu estava no memorial descritivo. Porra, aí você. Imagem meramente ilustrativa. Aí você tem que, ou seja, bacana, tava lá, mas aquela cara Sim. de tonto, né? Que você Sim. sai de lá Sim. sentindo um idiota. Fracasso. Bora lá. Fracasso, não. Essa aqui, ó. Qual o maior não que você já recebeu e como isso te moldou? Cara, pensar aqui, porque a gente recebe um tanto, né?
Até chegar um sim. A gente Projeto, recebe... lançamento, irmã, não, assim não vai, volta tudo. Paulinho, acho que chega no momento que a gente vai criando autoconfiança e aí vem o papel de um grande líder, né? E é onde que ele já tem, que já conquista o respeito. Então, em oportunidades, e aí obviamente não é apenas uma, momentos que falam, não, é assim que vai, é pra cá que vai, por isso, e a gente tem uma característica um pouquinho teimoso na vida, né? E às vezes você tem que ouvir um tapa na mesa pra falar, calma, isso aqui tem dono, isso aqui funciona assim, assim, assado, e eu sou parte desse processo. Então já tiveram decisões, já tiveram opções de empreendimentos ou de modelo de negócio que a gente pensou em optar, e quando a gente chegou, aí sim, nas cabeças ali, foi dito um não, com firmeza, com depois a construção do raciocínio do por que aquele não estava acontecendo. E aí é aquele momento em que você abaixa a bolinha, volta para o seu lugar, ouve e fala, peraí, essa vivência dele tem muito mais valor que a minha, essa outra já tem muito mais, e a gente consegue reconstruir. Então talvez seja esse não muito mais da gente se recolocar no lugar nosso de aprendiz. O não produtivo, Exatamente. o não quando você está com muita humildade intelectual, pronto para Exatamente. ouvir, respeitando histórias diferentes. E por que aquilo ali, né? Não Sim. levar daquilo por Sim. uma questão pessoal, uma treta, uma confusão, uma difamação. O porquê, né? Sim. Antes eu ia te Aí falar... a gente evolui, né? Sim. A gente cresce, passa de ano. E há um tempo atrás eu fiz uma mentoria em São Paulo e eu estava conversando com a pessoa e falou, cara, o que é uma coisa que te incomoda muito? Eu falei, cara, ouvir um não, né? Ou um não do cliente, ou quando o cliente tem uma objeção e tal. Ele falou, você sabia que o não, ou a objeção do cliente, ele é formado por 3 fatores. Ele falou, qual que você acha que é? Eu falei, ele não gostou, ele não quer e ele não pode. Ele falou, nenhum dos 3. Ele falou, primeiro, uma objeção, ela é uma dúvida, ela é um interesse. Se ele não tivesse interesse, ele nem argumentava. Ele simplesmente virava as costas e falava, depois eu volto. Mas se ele perdeu o tempo dele para criar uma objeção, isso é porque ele tem, primeiramente, interesse. Segundo ponto, ele tem uma dúvida. Terceiro ponto, ele tem um medo. A hora que você consegue sanar a dúvida dele com segurança, só sobra o interesse. E aqui o seu negócio está muito mais próximo de ser fechado. E aquela compreensão, essa compreensão de que quando existe uma objeção não é uma ofensa, que eu acho que isso, na parte comercial, a gente demora, pelo menos eu demorei um pouco para conseguir entender, me aliviou muito. No sentido de entender que, cara, calma, a gente não tá brigando. Tem coisa que não vai acontecer. Tem coisa que não vai acontecer e tem coisas que realmente a pessoa só precisa que você ajude, você dê uma consultoria para ela, para que ela sinta segurança de realizar aquele interesse que ela já tem. Então, acho que antes eu tinha muito com essa questão do não na parte da negociação, e depois de um tempo a gente vai vendo que tem muito livramento nesses nãos que a gente... Sim. Que a gente ouve também. Graças a Deus. Escapei. Não deu certo. No dia você fala, pô, por que não deu? Exatamente. No outro dia, amém. Exatamente, mano. Rodrigo, e fracasso? Falei aquela hora ali, vou mandar agora aqui. Já trocou até não, tá igual minha mãe já. Hã? Você mandou já o Rodrigo, já trocou o nome igual minha mãe. Pô, pior que troca mesmo, né? Já tá ficando... Todo mundo, não, isso aí não tem jeito. Eu brinco porque a minha mãe vai chamar a gente, é o Bruno, Rodrigo, Eduardo, e eu, né? O Marcelo, é o último, né? No quarto ela acerta. Exatamente. Pensa os netos, então. Meu Deus do céu. Já estão com 9 já? 9 netos. 9 netos. O Eduardo já, tem... 3 meninas. O Bruno tem um casal, o Rodrigo tem um casal e eu tenho 2 moleques. Rapaz, tem menina aí, tem homem nessa família, hein? Tem. Mas agora as meninas passaram. Agora são 5 meninas e 4 moleques. E essas meninas tão bem, hein? Essas vão ser as princesas de Maringá. Bom. Você já passou por algum fracasso que, olhando para trás, foi essencial para o teu crescimento? Teve uma decisão pessoal que eu já tomei, que talvez eu precisasse um pouco mais de maturidade e que me ajudou a ter um crescimento pessoal muito grande, que obviamente reflete na sua parte, né, na nossa parte profissional.
Então já tive uma decisão que eu tomei, falei, vou fazer assim, assado, tal. E quando eu tava ali, teve gente que falou, não. Mas eu falei, não, mas essa escolha é minha. Falou, ela é sua, mas ela vai impactar em diversas pessoas. Hoje, você não vai fazer isso. Eu falei, mas eu vou. Falou, não, você não vai, porque... E aí, a hora que a gente ouve, a gente vai... A gente desce de novo do saltinho. A gente se coloca num lugar de aprendiz de novo. Da mesma forma, eu acho que... Paulinho, Mas isso eu é acho que a vida ambiente, né? pessoal... Eu acho que é o ambiente, as pessoas que que você constrói convive, né? essa confiança, que constrói esse respeito, né? Que constrói essa questão de, pô, a gente olhar e falar, até agora essa pessoa nunca quis me prejudicar, por que que hoje ele ia querer? O que que ela tá enxergando que eu não tô? Aí você sai da obra, atravessa pro outro lado da rua, olha o prédio de fora, e aí você vai enxergando coisas que às vezes você não tava enxergando naquele momento. Sim. É, Eu e acho ter um que bom mentor, ter uma família, uma base igual você tem, isso é a maior bênção. né? Porque muita gente vai, no final do dia, ali, fazer um happy hour, vai ali querer tirar as dúvidas, as consultas, para onde eu vou, o que que eu faço na minha Sim. vida pessoal, um relacionamento, Sim. ou se lança, o que Sim. que você acha? Cara, pelo Sim. amor de Deus. E eu acho assim, Existe o Paulinho, lugar certo, né? O Sim. ambiente certo para você pedir, as pessoas certas para você consultar. sem dúvida. Sai daqui, vai lá para São Paulo visitar a obra que você for, Sim, vai lá fazer uma mentoria. sim. Não existe uma bala de prata, né? Mas é uma Não. combinação de várias pequenas insights, contatos, né? Com pessoas que têm história É a construída. construção que a vida vai dando pra gente, né? São pessoas que a gente encontra, pessoas que a gente precisa desencontrar, são oportunidades que a gente tem de aprendizado, exemplos que a gente vai ter que seguir, escolher os exemplos que a gente quer seguir. Então tudo isso é muito positivo. Tudo isso vai fazendo. E quando você vai falando, a questão do não, eu acho que uma coisa muito importante, é igual você já fez, onde que pegou mais aqui, pegou mais ali, é a gente talvez conseguir, é por isso que às vezes eu tenho até dificuldade em citar, porque eu acho assim, tudo é um aprendizado. Se a gente leva as coisas como ofensa, isso é igual um relacionamento. Se você precisa conversar com a sua esposa e cada palavra que vem é uma flecha, você vai sair todo machucado. Se a gente consegue tirar isso e colocar isso como uma oportunidade de aprendizado, se a gente grava aquilo lá como uma dor nossa, talvez a gente vai carregar dor pro resto da vida. Se a gente aprende que talvez aquele ali foi o que precisou pra gente poder ter uma evolução, a gente não grava isso na alma. Não. A gente carrega isso como uma bênção. Então, assim, toda dificuldade ela vai trazer pra gente depois esse benefício. Se a gente souber trabalhar ela, se a gente souber crescer com ela, souber aprender com ela, né? Então, acho que isso é o mais importante. Tem pessoas que ficam gravando aquela dor e, cara, carrega. Remói, e leva pro pessoal uma coisa que você quis orientar, falar. Exatamente. Não é nem corrigir, né? Mas às vezes também se faz necessário, se você Sim. tem capacidade. Sim. E a pessoa fica digerindo aquilo pro pessoal. Empresa, né? Que você vê empresas esfacelando. O meu irmão Rodrigo, ele tem uma frase que é muito bacana. Ele fala, cara, um dos maiores gênios da vida foi o cara que inventou a pessoa física e a pessoa jurídica. Poder separar ali, ó. Você imagina, uma empresa familiar. Se eu e o Rodrigo, a gente, né, que a gente tá junto toda hora, obviamente, nossos pais também, mas eu e o Rodrigo, a gente vai trocando muito figurinha, muita coisa. E eu tô na parte que eu quero atender o cliente de toda forma, fazer de tudo pro cliente. O Rodrigo, obviamente, tem que fazer a parte técnica, então tem que deixar isso aqui viável, tem os prazos, tem isso, tem aquilo. Então, em diversos momentos, os meus interesses comerciais vão... Os interesses do meu departamento, não os meus, né? Os interesses do meu departamento e as necessidades do departamento dele se conflitam. Você concorda? Mas pela melhor entrega. Pela melhor entrega. Então, obviamente, tem dia que eu e o Rodrigo a gente se cata lá. Só que acabou aquilo. É o Igor, né? Que é o jeito que a gente sempre chama na família, e o Telo, o jeito que a gente sempre chama na família. Então a gente volta para que a pessoa jurídica não afete o relacionamento da nossa pessoa física. Sim, isso é fantástico. E isso preserva uma família. Maturidade. E isso também vai trazendo pra gente uma maturidade, vai trazendo um convívio, vai trazendo uma parceria, que eu já falei pra ele. Esse tempo ele inventou, vamos fazer um não sei o que junto, tal. Falei, gordão, com você, a gente brinca, né? Falei, Rodrigão, com você, eu toco até prejuízo. Vambora. E eu não entendo, não sei se é bom não. Mas se você falar que é, eu tô dentro.
Só me fala onde que a gente assina que vamos Não, e embora. assim, e aquele local de contribuição extraordinária, né? Sim, Como não falar em tecnologia, marketing, vendas, você com habilidade da comunicação, um cara extremamente bem relacionado, com empatia, com valor, buscando ser. E o Rodrigo também naquela parte técnica, você já vê, você já sim, enxerga ele com sim. uma capacidade, uma autoridade ali, É muito né? diferenciado. Ele tem uma Porra, capacidade nessa área entendeu? muito diferenciada. Uma... Acho que é achar essa contribuição extraordinária, né? E eventualmente o CEO da empresa não vai nem ser você nem ele, vai ser um cara de fora que vai ter mais para entregar. E vocês vão ter Exato. paz, né? Vamos jogar Exato. golfe também. Porque senão, Vai demorar, vai demorar. porque senão a gente às vezes acaba nem conseguindo usufruir Sim. do nosso tempo, né? Que é muito E valioso. sabe que a hora que você falou essa questão do vai jogar golfe também, essa é uma coisa que eu acho que é muito bacana, que a gente recebeu uma educação muito nesse sentido. Tem gente que fala, cara, mas e aí, quando é que você vai com seu pai jogar golfe? E é sempre a resposta minha e do Rodrigo é a mesma. Não é pra gente. Hoje, não é pra gente. O golfe demanda, de novo, horários excepcionais, dentro do horário de trabalho, dentro disso, de uma disponibilidade totalmente diferente da que eu e o Rodrigo temos que entregar hoje. Hoje o nosso foco tem que ser a catamarã. Claro. Fazer as coisas pela catamarã. As nossas pessoas físicas têm que servir a nossa pessoa jurídica. Para que lá na Quando frente a for gente lá, tenha tudo não isso. vou mais estar aqui nessa Hoje eu não responsabilidade, tenho, claro. desculpa, mas hoje eu não tenho o direito ainda de ter esse tempo que meu pai tem. Eu tive alguns, não digo conflitos, né? Mas em casa muitos questionamentos, né? Tipo, pô, mas tem que ir até Curitiba para um evento? Pô, tem que ir lá no, pô, tem um feriado na quinta? Tem. Quando eu não tiver mais com essa responsabilidade, liderando tudo isso, eu saio, ponho alguém no meu lugar e vou fazer tudo isso. Mas não é a hora ainda, né? Eu acho que ter Não. a dimensão do tamanho da responsabilidade, Sim. não só com a empresa, mas com a Sim. sociedade, com pessoas que Sim, estão ali. sim. Aí a gente volta em cultura, liderança, E às vezes é só importante você estar. só estar, entendeu? Tem Você cara que pode tem... até ser que você naquele momento não está efetivamente fazendo. Mas tem momento que é importante pro time saber que você tá ali. Só tá ali. Cara, um dia 7 de setembro, acho que foi de 2021, 22. Eu estava vindo de São Paulo de carro, era um feriado. Parei na Fazenda Boa Vista, a gente tinha uma loja lá, uma pop-up, a gente fez uma ativação e eu vi que tinha um caminhão nosso lá dentro descarregando. Olha que loucura. Então, eu estava trabalhando, parei, entrei, podia ter vindo direto para casa de avião, mas eu não estava viajando Paulo, estava viajando pela empresa, então de carro, custo, certinho. Ajudei o pessoal a carregar o caminhão, porque eu vi que eram 3 caras que não eram da empresa e a vendedora lá bem chateada porque estavam demorando, tinham estufado o caminhão tudo errado, né? Enfim, cara, eu ajudei a carregar o caminhão. Né? Os caras, eu de camisetinha preta, igual estou aqui agora, nem sabiam que eu tinha sido fundador, que era o presidente da empresa. Os caras meio puto da cara ali, porque estavam fazendo um serviço terceirizado. Aí saí de lá, né? Cara, não entendendo nada. A gente tá falando de um condomínio de altíssimo padrão. Sim. Estamos falando de responsabilidade, referência, caminhão, veículo, seguro, a empresa está no meu nome, qualquer contra... Cara, aí você vai numa cadeia, né? Aí saí de lá, pô, na rodovia já comecei a ligar pro pessoal. Cara, ali eu fui descobrir, por isso que eu falo assim, tem que liderar, tem que trabalhar. Fui descobrir que o outro motorista que tinha passado o caminhão tinha uma condenação, não podia entrar lá dentro. Cara, assim, sabe, foi tudo muito rápido, entendeu? Sim. E a gente pega, porque ele tinha falsificado um documento, então você tá vulnerável à fraqueza do malandro, né? Cara, olha só como que eu descobri uma coisa que poderia ter uma gravidade tremenda. Absurda. Porque se o cara tinha uma condenação e era grave, dentro de casa, falando em condomínio de alto padrão, cara, olha o tamanho da confusão. E ainda com a CNH falsificada, cara, que a gente tinha que tomar todo cuidado. Os seguros, tem um acidente, é o tamanho. Cara, foi trabalhando no feriado, um deslocamento, 600 quilômetros, que a gente... olha, aquele que, mas será que precisa? Tem, cara. Tem. Enquanto eu estiver trabalhando, estiver na atribuição do meu cargo, esquece o Paulo diretor, o Paulo dono, ali é o Paulo CEO, que tem que entregar mais resultado que aquele Paulo lá possa imaginar. Então, é bem legal quando a gente separa. Eu também separo muito. Eu tenho um sócio, o André. Então, quem tem sócio tem patrão. Graças a Deus, a gente tem um alinhamento incrível. Ele me dá gestão plena. Mas, assim, me aumenta muito mais a responsabilidade, né? De não frustrar, de acertar o tempo inteiro. Eu acho que isso até me traz uma prudência muito grande até para alguma hora que a gente quer acelerar.
porque às vezes eu quero acelerar muito, mas ele quer. Então, Sim. cara, vamos alinhar, nivela ali os objetivos, mas é muito legal ter uma pessoa complementar, eu acho que de perfis diferentes, os valores são os mesmos, a base é a mesma. Exato, e complementar. Complementariedade, ele é extremamente seguro, economista, eu mais acelerado, gosta de tomar mais risco, mas isso não vira discussão, Sim. isso não vira rixa. Isso Foi a história nossa da Catamarã. Minha mãe respeitar. sempre com esse perfil muito mais cauteloso, e meu pai um sonhador, um realizador. Sem a cautela dela, talvez tinha explodido já. E sem a ousadia do meu pai, talvez não tivesse crescido. Então, esse equilíbrio, que é o que gera uma gratidão, um respeito e uma hierarquia muito grande na empresa. Sim, são lideranças Quem chegou fortes, até, né, quem trouxe a Catamarã até aqui, lógico que, né, eu tenho minha contribuição, o Rodrigo tem a contribuição dele, mas a gente tem pessoas que deram uma vida ali. E isso foi muito bacana, porque a gente pôde assistir dentro de casa uma empresa que surgiu zero, veio, cresceu, passou dificuldade, vai para cá, vai para lá, vai, se desafia o mercado de novo, propõe o primeiro edifício loft do Paraná, chega lá na frente, hora de fazer financiamento, tá tudo certo aqui, a Caixa Econômica falou, cara, a gente vai fazer, mas a gente não financia loft, por causa do nome loft, não ser apartamento, não tinha financiamento, você já com o prédio lançado e tudo mais, falou, cara, e agora? Você tem para fazer uma graça ali, mas você não vai fazer um prédio inteiro na largada. E aí, pega, pastinha embaixo do braço, o irmão pegou, foi, vendeu 85% do empreendimento, sozinho. Então, como é que eu vou pegar essa história? Vou chegar eu vou falar, não, eu sei mais, eu sou mais, eu tenho a razão, sai daqui. Cara, é só se for muito burro, Paulinho. A base foi forte ali, né? Mas, Paulinho, é que tem coisa que, assim, se a gente não for muito burro... Não, e tá construído, tá ali, foi vivido. Como que você vai questionar? Como que você vai falar... Como que eu vou falar que a história não tem a validade? Como é que eu vou falar que eu... Não tem, cara. Tem que ser muito. E tem uma coisa que eu sempre falo. A gente pode nascer burro. Morrer burro é muita preguiça, cara. É preguiça. É muita preguiça. Se eu tenho um cara que é um camisa 10 pra estar do meu lado, pra que eu vou tirar? Por que eu vou querer mexer se é uma pessoa que resolve? Se é uma pessoa que faz, se é uma pessoa que trouxe até aqui, que tem uma expertise absurda. Obviamente, eu vou otimizar o uso desse jogador. Então, eu, flamenguista que sou, pô, você tem um Arrascaeta, o cara é um craque. Vai pra final. Absurdo. Só qual que é a diferença do Arrascaeta? Ele não vai jogar o ano inteiro. Ele não tem o físico para jogar o ano inteiro, todo jogo contra o Madureira. Então, eu guardo ele pra final, pra semifinal, pra jogo importante, jogo grande. Ano passado vocês não ganharam nada também, tá? Mas como não? Copa do Brasil. Não, o Corinthians vai pegar vocês agora. Copa do Brasil e tá tudo certo. Tá? O Corinthians tá engasgado com o Flamengo aí, tá? É União Florentias. Tá. É a união as duas torcidas ali é treta, hein? Só máquina ali. Então, por isso eu tô falando, é tudo nosso, cara. A metade da massa é nossa. Marcelo, hábito, rotina. Você tem algum hábito, rotina que considera fundamental para manter a performance e saúde mental? Paulinho, acho que uma coisa fundamental é shapezinho, tudo em dia aí, magrinho, arrumadinho, disciplinado. Já fui mais magro, né? Bem mais magrinho. Aí deu umas exageradas, porque a vida boa é comendo, tomando uma coisinha, né? Aí depois a gente freia, então vai naquele sanfoninha de sempre. Paulinho, acho que uma coisa essencial é a gente se manter próximo das nossas raízes e valorizar a nossa família. Isso é o que sempre vai nos dar força. Né? Você chegar em casa, ter sua esposa, seus filhos, saber que o seu trabalho ajuda aquela família e também o trabalho da sua esposa, tudo isso é uma coisa que gera uma responsabilidade muito grande e é muito gostoso quando a gente pode desfrutar disso. Da mesma forma que manter as nossas raízes muito próximas. Então, você já conhece a nossa família, o nosso relacionamento entre irmãos ali, entre pais e tudo isso, a gente brinca que talvez o defeito nosso é que os irmãos se bastam demais, né? Então a gente acaba, toda hora tá muito junto, toda hora quer fazer uma coisa muito junto. A família da minha esposa também é muito próxima, a gente também tá toda hora muito próximo. E isso é uma coisa que eu acho que renova muito, que traz sempre você de volta para suas raízes, para o que realmente importa. Não deixa você se deslumbrar demais com as coisas, você olhar, porque o mundão, ele oferece muita coisa que encanta no primeiro momento. Seduz. Só que quanto isso vai te levar para frente? Sim. E sem dúvida, a proximidade com quem você é, com quem te trouxe até aqui, com quem vai te levar para mais longe, isso aí sempre vai ser
A rotina é um uma hobby, coisa... tá perto da família, tá perto daquelas pessoas que te trazem para o lugar de Exato, e potência. com pessoas que vão te agregar. E quando fala agregar, não é necessariamente você estar perto de CEOs o dia inteiro. Não, às vezes você tá com aquele amigo que te faz dar risada, que te faz pensar em coisas que vai te abrir a mente, sabe? Que te propõe conversas novas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito meus irmãos falam, cara, tudo quanto é coisa, o Marcelo gosta de dar palpite, né, tal. Mas eu tô aqui, eu gosto muito do Twitter ali, que eu falo que ali você vê tudo, agora o X, né? Você vê tudo em primeira mão e que do nada você vê um assunto aleatório que talvez não estaria na sua front page ali. Só que pra mim, cara, aquilo ali eu ouço tal, e tem um dia, ainda mais a gente que é do comercial, um dia eu vou conversar com alguém que vai saber muito daquele assunto e eu não vou ser um ignorante naquele assunto. Também gosto de conteúdo diverso. Você vai ouvindo aqui e fala, cara, Alguma você coisa, vai depois vai entender. servir. Algum Um dia ou momento, outro, você é da parte da corrida, eu zero assim, mas uma coisa ou outra eu vou vendo e tal. E uma vez eu estava conversando com um amigo nosso, inclusive você conhece também, lá na Catamarã, até mais tarde, e isso tal, e o cara veio com que ele gostava muito de Fórmula 1. E assim, eu não entendo profundo, mas também não era o maior ignorante. E tal. E aí eu usei 3, 4 colocações ali que fez uma conversa render absurdamente. te inseriu no contexto ali da... E às vezes, você ter esse conteúdo, esse leque mais aberto de conteúdos, vão fazer com que você consiga se colocar em lugares que não necessariamente estariam abertos para você. Perfeito. Você conseguir ter uma troca com pessoas de diferentes idades, de diferentes meios, de diferentes conhecimentos, de diferentes interesses. Hein? Quando você entra num assunto específico de um lugar que você quer, que Exatamente. você também não Você faz uma conexão com a pessoa. Você vai para fazer uma coisa, mas você ali às vezes até o caminho, sim, né, para então, você, não é para você enganar, mas para o cara baixar a guarda, né? Exatamente. Você entra dentro da emoção, exatamente, dentro do assunto, o cara domina, e o assunto vai para outro lugar. Exatamente. Então isso é uma coisa, um hobby, vamos falar assim, meu, que é conhecer um pouco mais sobre coisas diversas, ouvir sobre coisas diversas. Então, né, a gente fala, às vezes você tem um amigo que é de uma outra crença, de uma outra religião, que às vezes um pouco mais afastada da que a gente tem. Cara, é tão rico quando você fala, cara, mas me explica, por que isso aqui é assim? Por que aquele outro? Qual que embasa aqui? Qual que embasa? E você começa a pegar e vai expandindo a sua mente para ver que não existe uma verdade única. Cada um talvez tenha a sua verdade. Cada um tem o seu motivo para tá ali, a sua vivência, a sua história. E quando a gente está disposto a ouvir e aprender, vamos dar um exemplo aqui, se a gente falar de política. Hoje em dia a gente está eles contra nós, uma guerra que não nos leva a lugar nenhum. Né? Eu tenho uma frasinha meio que eu falo que a gente não precisa de trincheira, a gente precisa de ponte. Enquanto essa trincheira estiver posta, um vai continuar matando o outro. O dia que a gente construir uma pontezinha, a gente vai conseguir trocar. Paulinho, para você, o que é interessante? É uma negociação a vida, Paulinho. Uhum. Cara, até onde você consegue ir? Até aqui dá? Eu sei que isso aqui para você é fundamental. Então vamos fazer assim, eu preservo isso, mas isso aqui eu também não vou abrir mão, não. Vamos tentar chegar no meio termo para os dois? A gente precisa voltar a ser uma sociedade que consegue conviver em harmonia com as diferenças. Com respeito, né? Com tolerância. Isso é uma coisa essencial. Obviamente que a gente tem as nossas preferências, nossas opiniões, a nossa vivência e tudo isso. Só que enquanto a gente não conseguir voltar a conviver como seres humanos evoluídos e capazes de divergir sem se agredir, a gente não vai para muito lugar mais longe não, né? E por que o pessoal procura esse caminho, né, cara? Eu não consigo entender porque é tão gostoso ser leve, tá? Exatamente. Ouvir pessoas diferentes mesmo. E eu falo, cara, quantas vezes você não ouve espectros ali, pessoas que pensam totalmente diferente de você, e quanta sabedoria tem naquilo? Obviamente vai ter coisa que você fala, cara, isso não tem nada a ver. Não é que a pessoa tem toda a razão, mas quanta coisa tem ali. Então, às vezes, a gente deixa de consumir conteúdos de pessoas que podem ter uma opinião X, Y, diferente da nossa, só que tem outras coisas que trazem de uma vivência dela, de uma sabedoria dela. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma frase que eu sou apaixonado por ela. É uma frase que eu acho que, de novo, é daquelas frases que poderiam ser capazes de transformar o mundo. Você vai pegar o Emicida, certo? Ele vai de um espectro político muito mais à esquerda, muito mais isso tudo, tal, que não é particularmente
o meu. E em uma das músicas dele ele escreve: quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Cara, olha a sabedoria que existe dentro de uma frase dessa. Poder, né? Quando cabeças viram coisas... Pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Se eu não te enxergar como ser humano, eu vou pisar em você para subir até onde eu quero. Vale a pena eu olhar para trás e ver essa escada de pessoas que eu pisei para chegar no meu sucesso? Que sucesso é esse? Que orgulho é esse? E aí, voltando ao ponto inicial que eu trouxe disso, qual o sentido de eu abrir mão de poder conhecer, de ter uma aula dessa, simplesmente porque a pessoa faz A, faz B, volta A, volta B? Então, acho que a gente é um hobby muito saudável, a gente estar disposto a ouvir, a conhecer, até para a gente ter capacidade de divergir, mas com conhecimento. Não, e a gente cresce muito, né? Com essa diversidade mesmo. Sem dúvida. Marcelinho, vamos na reta final aqui. Chegando umas perguntas aqui que vai mexer, não sei. Qual legado você quer deixar para quem te segue? Cara, sem dúvida nenhuma, me fizeram uma pergunta dessa uma vez e eu acho que eu não poderia falar nada melhor. Eu quero ser conhecido como o pai do Pedro e do André. Show, hein? A hora que eu for o pai do Pedro e do André, quer dizer que eu consegui, junto com a minha esposa, formar 2 grandes homens. E não existe um legado maior que você pode deixar que boas pessoas para esse mundo, que no meu caso 2 grandes homens que vão fazer o bem, que vão construir coisas boas, que vão ser motivo de referência. A hora que a referência deixar de ser eu para se tornar meus filhos, quer dizer que a minha missão eu cumpri. Diz que o bom pai é aquele que o filho é melhor que ele. Se eu for melhor que meus filhos, quer dizer que meu pai foi melhor que eu. Se meus filhos foram melhor do que eu, quer dizer que eu cheguei lá. Porrada, hein? Corte, hein? Sonho. Qual sonho ainda você não realizou? Trazer para Catamarã o holofote, o reconhecimento de todo o esforço, de todo o amor que é colocado não só pela nossa família, mas por todas as pessoas que fazem parte da família Catamarã, não só da família Quirino. Transformar todo esse legado, toda essa história que a nossa família vem trazendo há 35 anos, colocar esse diamante na vitrine certa, com a luz certa em cima. Esse é o meu sonho, de chegar lá e falar, cara, era isso. Tá todo esse tempo foi muito trabalho, foi muita dedicação, muita entrega para que a gente pudesse mostrar para você que isso é um verdadeiro catamarã. Muito risco, muita treta, né? Muito. Aprender é fácil, vem, né? A última, Marcelo. Tema do PHCast, a vida é performance. E para você, Marcelo, qual foi o momento de maior performance na tua vida pessoal? Quando eu entendi o que era ser pai. Eu acho que é a hora que a gente... Eu deixa brinco de ser que filho. Aí deixa de ser filho. Você tem que deixar. Porque tem pessoas que dependem de você. Você não pode só você depender dos outros mais. Então você primeiro achar a companheira certa para essa jornada que, sem dúvida nenhuma, é a maior jornada da vida de um homem e também de uma mulher, obviamente, de uma família. Construir uma família, sem dúvida. E eu falo que a gestação, né? A mulher, ela é mãe desde o primeiro momento, né? O pai não. No primeiro momento, você tem a notícia, pô, feliz demais e tal. Aí vem aquele momento, passa aquele momento, de repente seu dia continua igual. Você tem as mesmas coisas para fazer, a mesma coisa, você não tem um enjoo, você não tem uma dor, você não cresce a barriga. Quer dizer, cresce porque a gente vai, né? Comendo, mas não, Incomoda. não desse jeito, né? Você não muda o sono, você não tem que mudar a sua alimentação, não tem muita coisa. E aí, de repente, tudo isso vai acontecendo, a mãe já é mãe, desde um primeiro momento, ela sente, ela vem, por mais que você ponha a mão, sente um chutinho, mas a gente tem dificuldade de entender isso no primeiro momento. Mas a hora que você coloca ele, para mim foi talvez esse momento transformador, a hora que o Pedro, né, lógico, como primeiro filho ali, e depois quando aconteceu com o André também, mas
Nesse primeiro era uma experiência única, né? Uma experiência que a gente nunca tinha vivido. Desmaiei no parto dele. Tem, depois Meu Deus, você deu mais trabalho que... Dei. Aí descobri, tinha um não sei o que de QT. A hora que o médico falou, eu não sou muito dessa parte médica, né? Aí eu falei pra minha esposa, se eu começar meio que passar mal, eu te aviso e já saio fora pra não dar problema, né? E, cara, eu lá, tudo de boa, mão do médico, tudo certo, indo. E ela nervosa, eu falei, Mário, fica tranquilo, linda, ó, vai dar tudo certo. Eu tô tranquilo, não tem por que você não tá tranquilo. Vai pra cá, vai pra lá, de repente, o médico, Dr. Fábio Bicudo, aqui de Maringá, põe a cabecinha pra fora assim e fala, é agora, pum. Do nada, mas assim, no que ele falou, é agora, eu caí no chão e comecei a tremer já no chão. Ixi, chutei o campo médico nele. Não, cara, foi ridículo. Mas... Brincadeira, hein, Marcelo? Você dá trabalho, hein? Não. Mas assim, aí depois foi pro quarto e tudo mais, chega lá, ele tá mamando a mãe e tal, e daí chegou a noite, tinha que ficar com ele, fui pegar ele no colo pra rotar e tudo mais, e eu lembro até hoje, cara, eu tava lá, tava sem a camisa assim e tal, e eu coloquei ele deitadinho assim, igual um saguizinho, sabe? Você colocar, e ele aqui assim no meu peito. Aquela hora, acho que aquele soninho dele foram meus 9 meses de gestação. Aquele momento foi a hora que eu falei, cara do céu, é meu também, né? É mágico, né? E é muito louco esse negócio, porque é óbvio que é da mulher. Tá dentro dela. Come por ela, faz por ela, mama por ela. E pra gente, nesse momento que vem, você fala, cara, esse aqui é meu bichinho, isso aqui, agora a minha missão é outra, né? A Laura, minha filha, tá com 23 anos, tem a foto até da época que não participei ali no centro cirúrgico, fiquei ali na sala, mas até agora, a hora que eu lembro, foi assim, marcante, né? O dia, a hora. E hoje eu tava com ele lá em casa antes de vir pra cá, ele querendo ver, perguntando pra mim quem que agora era atacando o Flamengo, falei que é o cara que veio do Azerbaijão, papai, onde que é o Azerbaijão? Não vai mentir pra ele dos títulos do Flamengo não, hein? Não, aqui vai ficar quem mente título é palmeirense. Não vai... não. Aqui, aí é outra coisa. E corintiano com a história do Mundial, mas o resto, Paulinho, tá tudo certo. Mundial, né? Primeiro Mundial. Primeiro campeão mundial da FIFA. Mas a gente tá chegando no final, você vai entrar no assunto ruim, vai ficar ruim pra você. Agora, você é um cara de conhecimento. Não tem mundial, não. O louco, 81. Mundial, não. Bicontinental, 2 continentes. Todo mundo. O mundo é redondo. Essa semana eu ouvi uma coisa, cara. Terra... Como é que vocês ganharam o Mundial que o Vasco jogou, você entendeu? Não tem como, cara. Não. O Vasco não tem como. É 30 pessoal de vocês lá, Flamengo e Vasco. Cara, semana eu ouvi uma questão da pessoa que acredita que o mundo é reto. É plano. Não é plano. Terra plana lá. Cara, eu nem sabia. Cara, comecei a ouvir, me questionar assim umas coisas, cara. Enfim, cada um pensa diferente, né? Mas assim, tem doideira nesse planeta. O Flamengo tem um zagueiro. Sabe o Pablo que era do Corinthians? Que o zagueiro tá no Flamengo hoje. Tira sarro. Aí o cara é desses aí, ele é terraplanista lá. Aí já não joga bola, os caras querem matar ele agora. E aí fiz umas 3, 4 perguntas, a pessoa falou, cara. Né? E, cara, tem resposta pra tudo. Tem pra tudo. Que loucura. Pra tudo. E posso falar, é uma conversa que alguma coisa você aprende. Não, sim. Alguma coisa você ouve, alguma coisa eu não vi como chacota. A pessoa entende assim, cara, você tem que respeitar, né? Exato. Tipo, por quê, como e tal. Acho que era conversa muito longa. Sim. Mas assim, eu queria ouvir o porquê de algumas coisas ali. A pessoa respondia, né? Você via que pra ela aquela verdade absoluta. Faz né? sentido. Então, eu não tô nem ridicularizando, mas assim, pô, como pessoas pensam muito diferente. Exatamente. Com a ciência e tal. Enfim. Marcelo, muito obrigado aí pelo carinho, pelo seu tempo, pela tua dedicação. Vou acompanhar ainda, tenho certeza, voos gigantescos teu, Marcelo, da Catamarã. Torço muito por toda a tua família. Rodrigo também, um beijo enorme. Teu pai, Zeca e Marcela, um beijo enorme. Amo vocês. Fazem parte da minha vida também, parte da minha história. A gente trabalhou muito tempo junto lá atrás, na época ainda que eu estava no cartório. Sempre foi um parceiro. Sempre. Opa, trabalhei ali. Foi um parceiro. Vi um Pix, ali não era Pix ainda, mas vi um chequinho ali. Chequinho, né? Chequinho ali, dia 5 eu passava a pegar um chequinho ali de serviço. Mas é isso, obrigado. Pessoal, vocês estão acompanhando aí, deixem uma like, se inscrevam no canal para receber as notificações dos episódios. Comentem aí, isso aí traz o engajamento, faz a gente poder atingir mais pessoas. E cada dia mais trazendo pessoas relevantes, que têm histórias construídas, valores fortes, de uma verdade muito grande. Obrigado, Marcelinho. Eu que agradeço e sabe que você é uma inspiração para as pessoas, cara. A energia, quando você tá lá, o jeito que você
veste a camisa da sua empresa, o jeito que você leva a sua empresa, o jeito que você abdica de muita coisa para ser a Organi e fazer a Organi se tornar o que é, isso aí é uma coisa que inspira e gera respeito para todas as pessoas, eu me pode ter inspiro muito em certeza. você, a gente tem Obrigado, muita troca, vejo muito disso também em você, e a gente aprende sempre, cara, assim, você é uma referência para mim, embora sou 10 anos mais velho. Mas não parece, mais eu tô com o Porra, cabelo mais branco que você, irmão. Você tá esquece. pintando, né, cara? Então, acho que é aprender sempre, né, cara? Acho que isso tem início, tem meio, mas não tem fim, né? Não. Para quem tá aberto. Sem dúvida. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Bora!